Quando meu filho morreu, minha nora herdou a mansão e os 20 milhões dele. Ela me expulsou da casa. Volte para a caverna de onde você veio. Alguns dias depois, meu advogado sorriu. Você está esquecendo algo. Então minha nora desmaiou ao ouvir ele. A porta da frente se fechou com um clique, que soou como um tiro no silêncio daquela tarde. Um clique que selou o fim da minha vida como eu a conhecia. Do lado de fora, no jardim que ajudei meu filho a plantar, minhas 2 malas pareciam pequenas e insignificantes. Eu, uma senhora de 58 anos, estava na rua. Expulsa da minha própria casa pela mulher que, há apenas uma semana, eu chamava de filha. Volte para a caverna de onde você veio. As palavras dela, cuspidas com um veneno que eu nunca imaginei que ela possuísse, ainda ecoavam nos meus ouvidos. Bianca estava parada na janela da sala, olhando para mim. Não havia tristeza em seus olhos, nem mesmo raiva. Havia apenas uma frieza calculada, um triunfo que me gelou até os ossos. Eu era um problema que acabava de ser resolvido. Minha mente, confusa pela dor e pelo choque, viajou para apenas alguns dias antes. O telefone tocando no meio da noite. A voz apressada e sem emoção do outro lado da linha falando sobre um acidente, sobre uma estrada escorregadia e uma falha nos freios. Lembro-me de cair de joelhos no corredor, o telefone escorregando da minha mão. Meu menino, meu único filho, meu Ricardo, o homem forte e sorridente que construiu um império do nada, que sempre me ligava só para saber se eu estava bem. Ele não podia ter ido embora. No hospital, o cheiro de desinfetante parecia roubar todo o ar dos meus pulmões. Bianca estava lá, de pé com os braços cruzados, quando o médico veio com aquele olhar baixo e as palavras ensaiadas de pesar. Eu desabei. Tentei abraçá-la, buscando um pingo de consolo, um ombro para compartilhar aquela dor que me rasgava por dentro. Mas ela ficou rígida, me dando tapinhas nas costas como se eu fosse uma conhecida distante. Precisamos ser fortes, Lorena, ela disse com a voz firme. Forte? Meu mundo tinha acabado de virar cinzas e ela me pedia para ser forte. Naqueles primeiros dias eu atribuía a frieza dela ao choque. Cada pessoa reage de um jeito, eu repetia para mim mesma. Ela era jovem, tinha perdido o marido, mas enquanto eu me afogava em lágrimas e memórias, ela se afogava em papéis. Ligava para bancos, para o contador, para o advogado. Eu não conseguia pensar em nada disso. A única coisa que eu queria era o meu filho de volta. A leitura do testamento foi uma formalidade rápida e brutal. Sentamos na sala de reuniões de um escritório de advocacia elegante, um lugar que meu filho detestaria. O advogado, um homem de terno caro que eu nunca tinha visto, leu o documento em um tom monótono. Ricardo não tinha deixado um testamento específico. Portanto, a lei era clara. Como sua esposa, Bianca era a herdeira universal. A mansão, os investimentos, os 20 milhões de reais na conta. Tudo era dela. Eu não me importava com o dinheiro. Que valor o dinheiro tem quando a única pessoa com quem você quer compartilhá-lo se foi? Mas eu vi. No instante em que o advogado disse herdeira universal, eu vi um brilho nos olhos de Bianca. Não era alívio, era vitória. Foi um segundo, um piscar de olhos, mas foi o suficiente. Naquele momento, uma semente minúscula e gelada de desconforto se plantou no meu peito. 2 dias depois, ela me chamou na sala de estar. A mesma sala onde Ricardo e eu montávamos a árvore de Natal todos os anos. Lorena, precisamos conversar. Ela começou sem rodeios. Eu vou fazer algumas mudanças por aqui. Preciso do meu espaço para seguir em frente. Eu a encarei sem entender. Que tipo de mudanças, querida? Para começar, ela disse, apontando para o meu quarto. Vou precisar daquele cômodo. E, sinceramente, acho que será melhor para nós 2 se você encontrar outro lugar para ficar. O ar ficou rarefeito. Outro lugar? Bianca, esta é a minha casa. Eu moro aqui desde que Ricardo a comprou. Ele queria que eu estivesse perto, que eu nunca ficasse sozinha. Um sorriso torto e cruel surgiu em seus lábios. Ricardo não está mais aqui para querer nada, está? A casa é minha agora. A lei diz isso. E eu quero que você saia. A discussão que se seguiu foi um borrão de dor e incredulidade. Eu implorei, argumentei que não tinha para onde ir. Cada palavra minha era rebatida com uma frieza cortante. Para ela, eu era apenas um móvel velho que ela queria descartar para redecorar a casa. Foi então que ela me arrastou para fora. Jogou minhas malas na calçada e gritou aquelas palavras terríveis. E ali estava eu, na rua, o portão automático se fechando na minha cara. Consegui ligar para uma prima, a única família que me restava. Ela me acolheu em seu apartamento minúsculo, de 2 cômodos,
O contraste com a mansão era um tapa na minha cara a cada segundo. O cheiro de mofo, o barulho dos vizinhos, a cama improvisada na sala. Cada detalhe gritava a profundidade da minha queda. Bianca me permitiu levar apenas algumas caixas com as coisas de Ricardo. Apenas itens sentimentais, nada de valor, ela especificou. Na segunda noite no apartamento da minha prima, incapaz de dormir, decidi abrir uma das caixas. Precisava sentir o cheiro dele em suas roupas, tocar em algo que fosse dele. E foi lá, no fundo de uma caixa de livros, que eu o encontrei. Um diário de capa de couro que eu mesma dei a ele em seu último aniversário. Com as mãos trêmulas, eu o abri. As primeiras páginas estavam cheias de planos, de sonhos de expandir a empresa, de uma viagem que ele queria fazer comigo. Meu coração doía a cada palavra. Então, nas últimas semanas, o tom mudou. Bianca está cada vez mais obcecada com dinheiro, ele escreveu. Perdeu uma quantia enorme em um investimento online que eu disse para ela não fazer. Tivemos a maior briga da nossa vida. Ela me acusa de ser pão duro, de não deixá-la aproveitar a vida. Continuei virando as páginas, meu coração batendo descompassado. E então, a última anotação, feita 2 dias antes do acidente. Uma coisa muito estranha hoje. Bianca insistiu que eu levasse o carro para uma revisão extra. Disse que um amigo dela tinha uma oficina ótima e que era melhor prevenir. Eu disse a ela que a revisão completa foi feita no mês passado, na concessionária de sempre, mas ela fez tanto escândalo que, para evitar mais briga, acabei concordando. Deixei o carro lá. É estranho. Sinto um aperto no peito. Eu li a frase de novo. E de novo. A falha nos freios. A revisão extra. A insistência dela. A frieza assustadora após a morte dele. A pressa em se livrar de mim. As peças começaram a se encaixar, formando uma imagem tão monstruosa que me deixou sem ar. O frio na minha espinha não era mais de tristeza. Era de horror. A morte do meu filho, o amor da minha vida, talvez não tivesse sido um acidente. O diário de couro pesava em minhas mãos como se fosse feito de chumbo. A frase do meu filho sobre a revisão extra dançava diante dos meus olhos, queimando minha mente. É estranho. Sinto um aperto no peito. Aquele aperto no peito era o dele ou era o meu agora? Eu não conseguia distinguir. Fiquei sentada naquela cama improvisada, no meio da sala da minha prima, até os primeiros raios de sol entrarem pela janela. O luto que me paralisava deu lugar a uma emoção nova e terrível. A fúria. Uma fúria fria e determinada que secou minhas lágrimas e clareou meus pensamentos. Eu não podia simplesmente ir à polícia. O que eu diria? Minha nora era fria no hospital e meu filho achou uma revisão do carro estranha? Eles me olhariam com pena. Diriam que era o luto me fazendo ver coisas. Eu precisava de mais. Precisava de alguém que me ouvisse, que acreditasse em mim. E só havia uma pessoa. 2 dias depois, eu estava sentada em um escritório muito diferente daquele onde a herança de Bianca foi confirmada. Era um lugar mais antigo, com estantes de livros que iam do chão ao teto e o cheiro reconfortante de papel e café. Dr. Arthur era o advogado de confiança do meu filho há anos. Um senhor de cabelos brancos e olhos gentis que conhecia Ricardo desde que ele abriu sua primeira salinha comercial. Ele havia se aposentado no ano anterior, passando os casos para sócios mais jovens, e por isso não cuidou do inventário. Ele me serviu uma xícara de chá com as próprias mãos. Lorena, eu sinto muito, muito mesmo pela sua perda. Ricardo era como um filho para mim. Quando me ligou, imaginei que precisasse de ajuda com a sua situação. Soube o que aquela moça fez. Dr. Arthur, não é por isso que estou aqui, eu disse, minha voz saindo mais firme do que eu esperava. Não quero o dinheiro. Eu quero a verdade. Acho que meu filho foi assassinado. Os olhos dele, antes cheios de compaixão, se encheram de preocupação. Ele se inclinou para a frente, as mãos postas sobre a mesa. Lorena, essa é uma acusação muito séria. O laudo da perícia. O laudo disse falha nos freios. E eu o interrompi, tirando o diário da minha bolsa e o abrindo na última página. Leia, por favor. Leia o que meu filho escreveu 2 dias antes de morrer. Ele pegou o diário com cuidado. O silêncio na sala era total enquanto seus olhos percorriam as linhas. Eu o observei ler a mesma passagem várias vezes. Ele tirou os óculos, esfregou o rosto e me encarou por um longo tempo. Eu vi a dúvida em seu rosto lutar contra a lealdade que ele sentia por Ricardo. Isso é perturbador, ele finalmente disse em voz baixa. Mas ainda não é uma prova, Lorena. É a desconfiança de um homem. Precisamos de fatos. E como conseguimos fatos? Me perguntei sentindo um pingo de esperança.
Eu não tenho dinheiro, não tenho mais nada. Dr. Arthur olhou para o retrato de Ricardo em sua mesa. Um sorriso triste tocou seus lábios. Eu me aposentei, mas ainda tenho alguns recursos. E tenho uma dívida de gratidão com seu filho. Ele me ajudou quando eu mais precisei, anos atrás. Deixe-me fazer algumas ligações. Não se preocupe com os custos por enquanto. Vamos tratar isso como um investimento na honra de Ricardo. Naquela tarde, ele me apresentou a um homem chamado Marcos. Ele não parecia um detetive de filme. Era um homem comum, de meia idade, que passaria despercebido em qualquer lugar. Tinha um olhar atento e falava pouco. Dr. Arthur explicou. Marcos é o melhor. Discreto e eficiente. Conte a ele tudo o que você sabe, cada detalhe, por mais bobo que pareça. E eu contei. Falei sobre a frieza de Bianca, sua obsessão por dinheiro, as discussões que meu filho mencionou. Entreguei o nome da oficina que Ricardo anotou no diário. Descrevi a pressa dela em me expulsar e como ela parecia ansiosa para virar a página. Marcos ouviu tudo em silêncio, anotando em um pequeno caderno. Enquanto Marcos começava seu trabalho invisível, eu assistia ao show de Bianca de longe. Ela estava em todas as redes sociais. Jantares em restaurantes caros, roupas de grife, viagens de fim de semana. Começou a postar fotos da mansão com legendas como Hora de renovar e novos começos. Ela estava desfazendo a vida do meu filho, apagando cada vestígio dele, e o mundo a aplaudia, comentando sobre sua força e resiliência. Cada foto era uma facada no meu coração, mas também alimentava a chama da minha determinação. Ela não sentia luto. Ela estava comemorando. Uma semana depois, Dr. Arthur me chamou para outra reunião. Marcos estava lá. Temos algumas coisas, disse Marcos direto ao ponto. Primeiro, a situação financeira de Bianca. Ela não tinha apenas dívidas, Lorena. Ela estava afundada até o pescoço em apostas online. Devia a agiotas perigosos. A dívida passava de R$500.000 e o prazo para pagar estava vencendo na semana em que Ricardo morreu. Meu estômago revirou. Meu filho nunca soube disso. Ele teria ajudado, ele teria dado um jeito. Tem mais, continuou Marcos. Bianca não estava agindo sozinha. Ela tem um amante. Um homem com ficha na polícia por pequenos golpes e fraudes. E adivinhe onde ele trabalha? Eu prendi a respiração. Ele é mecânico. Não na oficina que Ricardo mencionou, mas em uma filial da mesma rede, do outro lado da cidade. O quebra-cabeça estava se montando. Uma peça de cada vez, a imagem horrenda se tornava mais nítida. Ela está se movendo rápido, alertou o Dr. Arthur. Já contatou um corretor de imóveis de luxo para avaliar a mansão e fez consultas em um banco sobre como transferir grandes quantias de dinheiro para contas no exterior. Ela planeja pegar o dinheiro e sumir. Não podemos deixar, eu disse em pânico. E não vamos, garantiu Marcos com uma confiança que me acalmou. Eu tenho uma ideia de como conseguir a prova que falta. Preciso de acesso às câmeras de segurança da rua da oficina. É um processo lento, burocrático. Mas o Dr. Arthur pode me ajudar com os pedidos legais. Se tivermos sorte, pegaremos o amante dela mexendo no carro do seu filho. Naquela noite, pela primeira vez desde a morte de Ricardo, eu senti algo além de dor e raiva. Era uma fagulha, uma pequena e frágil fagulha de esperança. A esperança de que a verdade viria à tona. E de que Bianca, que dançava sobre o túmulo do meu filho, logo teria que enfrentar a música. A justiça podia ser lenta, mas eu sentia, com cada fibra do meu ser, que ela estava a caminho. Os dias que se seguiram foram os mais longos da minha vida. Cada toque do telefone me fazia pular. Cada dia sem notícias era uma pequena tortura. Eu sabia que Marcos e Dr. Arthur estavam trabalhando, mas o silêncio era angustiante. Para me distrair, eu ajudava minha prima com as tarefas de casa, cozinhava, tentava ler, mas minha mente estava sempre em outro lugar. Estava em uma filmagem de câmera de segurança que talvez nem existisse, em uma prova que poderia nunca aparecer. Enquanto eu vivia nessa agonia silenciosa, Bianca vivia em um desfile público. Ela deu uma entrevista para uma coluna social online, falando sobre como estava superando a tragédia através de novos projetos e energias positivas. Ela posou para fotos na sala de estar da minha casa, com um decorador ao seu lado, falando sobre a transformação total que o ambiente sofreria. Ela estava apagando meu filho e a mim com um sorriso no rosto, e o mundo a via como uma pobre viúva corajosa. Meu estômago queimava de indignação. Eu me agarrava à lembrança do diário de Ricardo e à confiança de Dr. Arthur. Era tudo o que eu tinha.
Finalmente, a ligação veio. Era Dr. Arthur. Sua voz era baixa e séria. Lorena, pode vir ao meu escritório agora? Marcos está aqui. Nós encontramos. Meu coração disparou. Eu mal me lembro de como cheguei lá. Quando entrei na sala, Marcos estava diante de um notebook. A tela mostrava a imagem preto e branco e granulada de uma câmera de segurança. Demorou, mas conseguimos, disse Marcos apontando para a tela. Câmera de um armazém do outro lado da rua da oficina. A qualidade não é perfeita, mas é mais do que suficiente. Preste atenção na data e na hora. Ele deu o play. A imagem mostrava o pátio da oficina escuro e vazio. A data era da noite anterior à morte de Ricardo. De repente, uma figura magra pulou o muro dos fundos. Meu corpo enrijeceu. O homem olhou para os lados e caminhou agilmente entre os carros, indo direto para o sedã escuro do meu filho. Era ele, o amante. Marcos colocou uma foto dele ao lado do notebook para eu comparar. Não havia dúvida. Com uma pequena lanterna na boca, ele se abaixou perto da roda dianteira do lado do motorista. Ele usou uma ferramenta, algo que não conseguia identificar, e mexeu em algo por baixo do carro por quase 10 minutos. Era metódico, preciso. Não era um ladrão de pneus. Ele sabia exatamente o que estava fazendo. Quando terminou, olhou ao redor mais uma vez e desapareceu pela mesma escuridão de onde veio. Eu fiquei olhando para a tela, sem piscar, mesmo depois que o vídeo acabou. O ar me faltava. Ali estava. A prova fria, silenciosa e irrefutável. Aquele homem não estava consertando nada. Ele estava condenando meu filho à morte. E eu sabia, com uma certeza que doía na alma, quem o tinha mandado fazer aquilo. Isso é o suficiente para a polícia? Sussurrei. Isso, junto com o resto, é mais do que suficiente, disse Dr. Arthur, sua voz soando sombria. E o resto ficou ainda mais forte. Marcos, conte a ela sobre a transferência. Marcos abriu outra janela no computador. Era um extrato bancário. Bianca foi esperta, mas não o suficiente. Ela não transferiu o dinheiro diretamente para o amante. Ela fez um pagamento de R$100 mil para uma empresa de fachada, uma microempresa de consultoria aberta no nome do primo do amante. A data do pagamento? No dia seguinte à confirmação da morte de Ricardo. O motivo listado na transferência era pagamento por serviços de design de interiores. Design de interiores. A ironia era doentia. Ela pagou pelo assassinato do marido com o dinheiro dele e disfarçou como uma redecoração da casa. Na manhã seguinte, Dr. Arthur e eu fomos ao prédio do Ministério Público. Entregamos tudo. Cópias do diário de Ricardo, o relatório completo de Marcos sobre as dívidas e o caso de Bianca, as fotos do amante, os extratos bancários e, o mais importante, o pendrive com o vídeo da câmera de segurança. O promotor que nos atendeu, um homem sério e experiente, assistiu ao vídeo em silêncio. Sua expressão se tornou cada vez mais dura. Ao final, ele nos olhou e disse apenas uma frase. Vamos cuidar disso. A senhora tem a minha palavra. A engrenagem da justiça, que parecia tão distante, começou a girar. E girou rápido. Uma semana depois, Bianca foi intimada a depor. Uma amiga dela me contou que ela riu da situação. É só um procedimento padrão por causa do seguro do carro, ela disse para todos. Uma perda de tempo. Ela foi para a delegacia usando um vestido caro e óculos de sol de grife. Entrou de cabeça erguida, tratando os policiais com um ar de superioridade, como se estivessem a incomodando. Ela respondeu às perguntas com respostas curtas e arrogantes. Negou qualquer problema no casamento. Negou ter amantes. Negou conhecer o mecânico. Ela mentiu, com a confiança de quem acredita que nunca será descoberta. O que ela não sabia era que, em outra sala, seu amante já havia sido detido e, confrontado com o vídeo, começou a contar toda a verdade para salvar a própria pele. Ela não sabia que a polícia não estava mais apenas investigando. Eles estavam apenas cumprindo o protocolo final antes de agir. Naquela noite, Dr. Arthur me ligou. Lorena, está na hora, ele disse. Eles conseguiram um mandado de prisão para ela e para o cúmplice. A polícia vai agir em breve. Eles sabem que ela está planejando uma grande festa na mansão amanhã à noite. Um lugar público, cheio de testemunhas. É o momento perfeito. Meu corpo todo tremeu. O momento que eu tanto esperei, pelo qual rezei em silêncio, estava chegando. A queda de Bianca seria tão espetacular quanto a sua ascensão. A música eletrônica pulsava tão alto que eu podia sentir a vibração no asfalto, mesmo do outro lado da rua. Luzes coloridas dançavam pelas janelas da mansão, a minha antiga casa, transformando-a em um espetáculo de ostentação. Carros de luxo estavam estacionados por todo o quarteirão. Era a festa de novos começos de Bianca.
e a cidade inteira parecia ter sido convidada para celebrar sua fortuna manchada de sangue. Eu observava tudo de dentro do carro discreto de Dr. Arthur, estacionado em um ponto estratégico. Meu coração batia forte contra as costelas, uma mistura de ansiedade e uma determinação gelada. Eu não sentia ódio. O que eu sentia era uma necessidade profunda de ver a justiça ser feita, de limpar o nome do meu filho da farsa que Bianca havia criado. Tem certeza de que quer fazer isso, Lorena? E Dr. Arthur perguntou, sua voz gentil. Eu preciso, respondi, olhando para a porta da frente por onde dezenas de pessoas sorridentes entravam, alheias ao drama que estava prestes a acontecer. Preciso olhar nos olhos dela quando o mundo dela desabar. Pelo meu filho. Ele assentiu, compreendendo. Eles chegarão a qualquer momento. Não esperamos muito. 2 carros escuros, sem identificação, viraram a esquina e pararam em fila dupla em frente ao portão principal da mansão. Homens de terno saíram em silêncio. Eram discretos, mas a autoridade em seus passos era inconfundível. O portão, que fora fechado na minha cara, se abriu para eles sem hesitação. Era a nossa deixa. Saímos do nosso carro e caminhamos em direção à casa. A música alta abafou nossa chegada. Ninguém nos notou. Entramos logo atrás dos detetives. A cena na sala de estar era surreal. Bianca estava no centro de um círculo de convidados, erguendo uma taça de champanhe. Usava um vestido vermelho, cintilante, e ria de algo que alguém disse. Ela parecia uma rainha em sua corte, embriagada de poder e riqueza. Foi quando um dos detetives se aproximou dela. A música parou abruptamente por ordem de outro policial. O falatório e as risadas morreram, substituídos por um silêncio confuso. Todos os olhos se viraram para Bianca e para os homens que a cercavam. Bianca? O detetive-chefe disse com a voz calma e firme. Temos um mandado para a sua prisão. O sorriso dela vacilou, mas a arrogância permaneceu. Prisão? Deve haver algum engano. Vocês sabem quem eu sou? Sabemos exatamente quem a senhora é, respondeu o detetive. Foi nesse momento que Dr. Arthur e eu demos um passo à frente, saindo da sombra do corredor. Os olhos de Bianca encontraram os meus. Por um segundo, vi um flash de pânico em seu rosto, mas ele foi rapidamente substituído por puro desprezo. Você, ela rosnou para mim. O que você está fazendo na minha casa? Foi você que chamou a polícia? Com que base? Sua velha louca e invejosa. Não foi preciso que eu dissesse nada, Bianca. Falei, minha voz soando clara no silêncio mortal. Meu filho disse tudo. Ela franziu a testa confusa. Foi quando o Dr. Arthur se pronunciou, sua voz de advogado ecoando pela sala com uma autoridade que calou a todos. A senhora herdou uma mansão e 20 milhões de reais. Ele disse, olhando diretamente para ela. Mas em sua pressa para gastar o dinheiro, parece que se esqueceu de algo. A senhora se esqueceu da lei. Ele fez uma pausa, deixando a tensão crescer. Mais especificamente, do artigo 1814 do nosso Código Civil. Ele diz que são excluídos da herança aqueles que forem autores ou cúmplices em crime de homicídio contra a pessoa de cuja sucessão se trata. A lei chama isso de indignidade. E não há ninguém mais indigna do que a senhora. A cor sumiu do rosto de Bianca. Ela olhou do Dr. Arthur para mim e finalmente para o detetive, que agora segurava um par de algemas. Isso é ridículo. Ela gaguejou, sua voz subindo um tom. Vocês não têm provas. Na verdade, temos tudo, disse o detetive. Temos o vídeo do seu cúmplice sabotando os freios do carro do seu marido. Temos os registros bancários do pagamento que a senhora fez a ele no dia seguinte à morte. E o mais importante, temos a confissão completa dele. Ele nos contou tudo sobre o plano de vocês. Cada palavra era um prego no caixão de Bianca. Os convidados olhavam chocados, se afastando dela como se ela tivesse uma doença contagiosa. A rainha da festa, de repente, estava sozinha no centro do salão, exposta e derrotada. O som metálico das algemas se fechando em seus pulsos foi o mais alto da sala. Não, não pode ser. Ela sussurrou, o corpo todo tremendo. Seus olhos, arregalados de pânico e incredulidade, se fixaram nos meus uma última vez. E então, como uma marionete cujas cordas foram cortadas, ela desabou no chão, desmaiada. A festa acabou em um caos de sirenes e convidados apavorados. Enquanto os paramédicos cuidavam de Bianca antes de levá-la sob custódia, eu me afastei para o jardim. O ar da noite nunca pareceu tão fresco. Dr. Arthur veio e ficou ao meu lado. E agora? Me perguntei olhando para as luzes da cidade. Agora,
A justiça criminal seguirá seu curso. E na esfera civil, entraremos com a ação declaratória de indignidade. É uma formalidade, com as provas que temos. Ela será deserdada. E a lei diz que, na ausência de descendentes e do cônjuge, os ascendentes herdam. Tudo o que era do Ricardo agora é seu, Lorena. A lei vai restituir o que é seu por direito. Ele estava certo. Eu não tinha buscado o dinheiro, mas ao buscar a verdade, eu havia recuperado o legado do meu filho. A casa, a empresa, tudo o que ele construiu com tanto suor, não seria manchado e vendido por sua assassina. Seria protegido. Semanas depois, após toda a poeira baixar, eu entrei novamente pela porta daquela mansão. O silêncio era profundo. Não havia mais música alta nem convidados falsos. A decoração exagerada de Bianca já havia sido removida. O que restou foi a casa do meu filho. O cheiro dele parecia ainda estar nos corredores. Parei em frente ao seu retrato na parede da sala. Seu sorriso parecia mais sereno. Não havia vitória no meu coração. Apenas uma paz triste e profunda. A justiça fora feita. Meu menino podia finalmente descansar em paz. E eu, sua mãe, estaria ali para garantir que sua memória e tudo o que ele amava fossem cuidados para sempre.